Olá, professores, sejam muito bem-vindos a mais um webinário da Movimento Mirim. O propósito desse encontro é a gente apresentar as respostas para as dúvidas que foram encaminhadas pelos alunos dos cursos online da Movimento Mirim, na verdade, pelos alunos e pelos ex-alunos. Pessoal, esse mês a gente tem somente duas questões que foram encaminhadas, mas eu acho que são duas questões bem bacanas para a gente discutir a respeito do comportamento infantil. Então, vamos lá para a primeira questão. Bom, pessoal, a pergunta que eu recebi foi a seguinte: na verdade, a professora que enviou essa pergunta já foi respondida, né, para ela. Mas eu achei a pergunta muito interessante para a gente trabalhar aqui no webinário. Então, vamos lá. A questão é a seguinte: qual é a intervenção adequada para situações nas quais a criança se joga no chão durante uma crise de oposição, na fase entre 2 e 4 anos? Uma conversa sobre o motivo da sua raiva é indicado? Pessoal, vamos só resgatar primeiro esse conceito da crise de oposição. Então, na verdade, o Henri Vallon é um autor que apresenta essa questão para a gente, né? E essa crise de oposição, ela é bem característica da fase entre 2 e 4 anos, 2 e 3 anos, que é a fase do personalismo. Gente, a criança, nos 2 primeiros anos de idade, ela vai construindo o autoconceito dela. Então, na verdade, ela vai compreendendo quem ela é e quem ela não é. Ela vai construindo todo esse processo aí de diferenciação, né? De se diferenciar do meio. Isso tudo é um processo que vai acontecendo ao longo dos 2 primeiros anos. A gente conversa muito no curso a respeito da importância do movimento para isso. Porque pensem, no momento que eu começo a conseguir pegar os objetos, por exemplo, chega lá na fase dos 6 a 8 meses de idade, que a criança, você entrega um objeto para ela e ela joga esse objeto no chão. Na verdade, não é que ela joga, ela solta. Aí você entrega novamente, ela solta novamente. Esse momento é o momento que ela está processando essa questão de separação. Então, ela está entendendo que aquele objeto que ela segura não faz parte dela. Então, na hora que ela solta esse objeto no chão, ela entende que isso não está integrado ao corpo dela. Aí você entrega novamente, ela faz o teste novamente. E aí ela vai concluindo. Isso acontece principalmente porque no momento que a gente nasce, né, que a criancinha lá, o bebezinho nasceu, o corpo, na verdade, ele é dominado por movimentos reflexos e fica muito difícil de eu me apropriar desse corpo, desse contorno aqui, se eu não consigo ter autonomia sobre esse corpo, né? Então, à medida que a gente vai desenvolvendo aí os nossos movimentos voluntários, a gente vai entendendo todo esse processo. Claro que é um processo cognitivo também, mas o movimento nesse momento é fundamental, até porque nessa fase inicial da vida a inteligência mora no corpo. Então, só para a gente lembrar, né, dessa questão da construção do autoconceito, e o que que acontece? Quando a criança forma aí o seu autoconceito, está com isso consolidado, bonitinho, em torno de 2 anos mais ou menos, ela precisa se certificar de quem de fato ela é. Então, ela entra nessa crise opositora contra os adultos, normalmente é contra a figura parental mais próxima dela, né? Principalmente contra a mãe, mas eventualmente ela tem essa crise opositora contra outros adultos. Por que que ela faz isso, gente? Porque esse é o processo de diferenciação. Então, essa manha que vem aí em torno de 2 anos e se estende algumas vezes até os 4 anos, mas normalmente até os 3 anos de idade, isso cessa, né? Isso é fundamental para esse desenvolvimento infantil. Agora, claro, isso irrita o adulto, né? Porque a criança se joga no chão, ela começa a fazer manha, daí ela chora, aí nada ela quer, né? Isso faz parte. Bom, aí vamos dizer que isso aconteceu na nossa aula. E aí? O que que a gente tem que fazer, né? Na verdade, gente, assim, se a gente entregar para a criança aquilo que ela está gritando, a gente não está entregando o que de fato ela precisa, né? Às vezes ela se atirou no chão porque ela quer ser o primeiro da fila, ou porque ela quer a bola, né? Esse é o motivo que ela relatou, que ela verbalizou, mas a gente sabe que o motivo real não é esse. O motivo real é o seguinte: no momento que você não entrega para ela o que ela quer, ela está se diferenciando, ela está entendendo, opa, essa é a sua vontade, não é a minha vontade. Então, deixa eu gritar para ela entender qual é a minha vontade. Conversar nesse momento é inadequado. E eu vou explicar para vocês por quê, né? Como essa professora perguntou assim: adianta de repente conversar sobre a causa que levou essa criança para o chão?
Porque a real causa que levou essa criança para o chão não é aquilo que você não entregou para ela, né? Não é a bola, não é, sei lá, o material que ela queria. A real causa é essa crise opositora. Então, isso se manifesta na criança, mas ela mesma não entende. E outra coisa, conversar com uma criança tão pequenininha assim a respeito da causa de um comportamento dela e tentar se aprofundar sobre essa questão, ela não tem esse alcance, ela não tem esse potencial de abstração, né? A gente pode apontar, olha, eu sei que você está com raiva, isso é bacana, porque na hora que você aponta para ela, eu sei que você está com raiva, você está nomeando um sentimento que ela está aprendendo a interpretar. Vamos lembrar que emoção é uma coisa e sentimento é outra coisa. Emoção é essa raiva que se passa no corpo dela, e sentimento é a interpretação dessa emoção. Então, no momento que você nomeia, você está classificando e você está atribuindo um significado para aquilo, né? Você está dando importância para aquilo que está se passando no corpo daquela criança. E a gente comunica, eu sei que você está com muita raiva, mas enquanto você não se acalmar, eu não consigo te ajudar. Então, se acalma, organiza o seu corpo e me procura. Na hora que você fez essa comunicação, você está informando a criança que você está respeitando o momento dela, que você sabe o que está acontecendo com ela. Então, você está ajudando essa criança a processar, opa, isso aqui é raiva, né? Isso é uma crise de raiva. E você sai. Por que que você sai? Porque se você entregar para ela, por exemplo, a bola que ela quer, ela não vai parar de chorar. Ela vai arrumar um outro motivo qualquer e ela vai voltar a chorar, porque ela precisa se opor. Então, no momento que você sai, você respeita a raiva, você comunica a ela que você está saindo, que você observa que isso está acontecendo, você informa que você estará disponível quando ela se acalmar e você está entregando para ela tudo o que ela precisa, que é exatamente esse senso de separação. Que você é uma coisa, mas que a raiva é dela, não é sua. E que no momento que ela conseguir lidar com essa raiva, você vai estar disponível para ela. Então, esse é o processo. O que não dá para fazer? Primeiro, não dá para entregar o que ela quer. Segundo, só a conversa é insuficiente, porque ela não alcança. E terceiro, gente, isso é importante, porque às vezes a gente não entrega o que a criança quer, não faz a conversa, mas a gente fez uma coisa errada, a gente ignora simplesmente. Negligenciar aquela situação que está em curso também não ajuda. Eu preciso comunicar à criança que eu sei o que está acontecendo com ela, para que ela entenda que você vai estar disponível depois do momento que ela voltar a se acalmar. Então, não adianta virar as costas e falar, deixa eu chorar. Não, comunica que você vai deixar chorar, e aí depois vira as costas, enfim, toca a sua aula e em algum momento ela vai se reaproximar de você. É possível que a criança que tenha todos os desejos atendidos em casa, né, e não está conseguindo consolidar essa crise de oposição, que é importante, é necessária para ela, né, por uma inadequação parental, aí de repente, na hora que ela grita, eu quero um pirulito, ela ganha o pirulito, eu quero não sei o que lá, ela ganha não sei o que lá, e na verdade o que ela precisa mesmo, que é essa oposição, ela não consegue receber em casa, né, é possível que ela reedite esse comportamento na sua aula. Mas na hora que ela perceber que você se comporta de forma diferente do que ela tem, daquela estrutura que ela tem na família dela, né, daquele padrão que ela tem na família dela, ela também vai passar a se comportar diferente com você. Então, essas crises muito longas de raiva tendem a reduzir. Esse é o processo, tá bom? Vamos para a próxima pergunta, então? Pessoal, essa pergunta aqui, que foi encaminhada, também já foi respondida, até porque ela precisava de um encaminhamento com aprofundamento bem detalhado, né? Mas eu achei muito interessante essa situação também, resolvi compartilhar com vocês. Então, tá aqui. Eu tenho um aluno que se apresenta como um super-herói e copia todos os comportamentos desse personagem. Já alertei a família e fui informada pela mãe que a criança também se comporta dessa forma em casa. Como agir? Então, vamos lá, gente. A primeira questão é a seguinte: que maravilha que essa situação da criança querer se comportar como um super-herói causou incômodo na professora. Isso é incrível, isso é maravilhoso, isso mostra uma maturidade pedagógica incrível. Parabéns para essa professora, né? Essa criança, na verdade, gente, assim, esse processo que a gente falou na questão passada, né, que a gente demora aí 2 anos para construir quem a gente é e quem a gente não é, esse momento ele é importante justamente porque a gente vai construindo a nossa própria identidade, né? É o momento, por exemplo, que a criança, na hora passada essa crise aí do personalismo, entre 2 e 3 anos, né, depois que ela construiu o autoconceito, ela vai para essa crise de oposição.
Aí depois o que que ela começa a fazer? Ela começa, por exemplo, a falar em primeira pessoa, porque até então o bebê falava, ah, a Cláudia quer, né? Como se a Cláudia não fizesse parte desse bebê, no caso, né? Não sou um bebê, mas supondo que fosse, né? E de repente ele começa a usar eu, minha, meu, esse tipo de coisa. Isso, na verdade, é uma crise de personalismo, uma crise de oposição bem definida, bem, sabe, bem consolidada. Esse processo de diferenciação foi perfeito. O que que acontece nesse caminho aí? Supondo que a criança se encantou por um personagem qualquer e os adultos no entorno dela não perceberam que, assim, essa parte do pensamento mágico, né, que é muito comum na criança entre 2 e 4 anos, ela fantasia muito, ela mistura muito fantasia e realidade, né? Essa criança ela é sincrética, isso é muito bonitinho na criança, mas o adulto tem que passar para a criança a noção do real. Então, por exemplo, se a criança chegou fantasiada de Homem-Aranha na minha aula, em vez de falar assim para ela, oi, Homem-Aranha, tudo bem? Não, eu vou falar assim, oi, Cláudia, tudo bem? Você tá linda de Homem-Aranha. Vocês percebem como é diferente? Como assim, eu continuo sendo a Cláudia, mas eu que transformo, eu que faço a transformação no Homem-Aranha. Se o adulto entrega para a criança essa transformação pronta, primeiro, ele está bloqueando esse acesso da criança, né, de fazer essa transformação, que para ela é importante, porque é uma forma dela ir aprendendo a lidar com símbolos, né? Então, esse é um processo importante para ela. E segundo, se essa criança, na verdade, entendeu que é mais legal ser o Homem-Aranha do que ser a Cláudia, porque o Homem-Aranha tem superpoderes, e isso é reforçado pelos adultos que estão no entorno dela, na medida que eles vão chamando essa criança pelo nome do personagem, não pelo nome próprio dela, vai ficando difícil para essa criança abrir mão do personagem. Justamente porque ela é sincrética, porque ela faz essa mistura toda, é muito mais interessante ficar lá no personagem, porque o personagem tem superpoderes. E às vezes esse adulto continua reforçando à medida que ele chama essa, em vez de chamar essa criança pelo nome, atribui a ela o nome do personagem e ele vai, na verdade, reafirmando as ações dela quando ela se comporta imitando o personagem. Então, gente, isso causa aí, muitas vezes, e não é incomum, não é tão incomum assim, tá? A gente observa isso em algumas crianças, elas com muita dificuldade de fazer essa dissociação, e aí elas incorporam esse personagem. E olha que legal que essa professora trouxe, isso causou incômodo nela, incômodo o suficiente para ela comunicar à família, para ela entender o comportamento da criança na família, orientar a família, e na aula dela, ela não está aceitando isso. Então, ela chama a criança pelo nome e o tempo inteiro ela busca aí essa criança de verdade, né? Quem é esse aluno dela? Uma orientação que eu passei para ela que é bastante importante é assim: nos menores progressos dessa criança, que você valorize, que você dê muito feedback positivo, nomeando, usando o nome da criança. É uma forma dela entender que a conquista dela é dela, pertence a ela, e não ao super-herói com superpoderes. Esse é o processo. Tem situações que a criança chegou num nível tal, né, de abandono da própria identidade dela, que eventualmente precise sim de uma terapia, alguma questão assim. Terapia com criança, quando a criança não traz um trauma muito grande, né, não é uma questão séria que aconteceu na família dela, que ela viveu, enfim, costuma ser muito rápida, porque como a criança não tem a mediação do raciocínio lógico, ela absorve as informações do mundo de uma forma mais rápida. Então, pode ser, inclusive, necessário, né? Mas essa avaliação não é nossa. A gente, na verdade, orienta os pais, explica para eles qual é o processo, e se, eventualmente, esse pai te pergunta, poxa, vale a pena buscar uma terapia? Olha, se você está encontrando tanta dificuldade assim, se você não está conseguindo reverter essa situação, peça orientação para um profissional. Mas, assim, parabéns para essa professora que observou esse processo. Pessoal, essas eram as duas questões que eu queria trazer para vocês. Acho que foram duas questões bem profundas, bem interessantes, né, para a gente refletir um pouquinho. Eu espero vocês aqui no próximo webinário e eu vou sugerir que vocês curtam a nossa página no Facebook, se inscrevam aí no nosso canal do YouTube, passem a seguir a gente no Instagram, porque sempre tem bastante conteúdo interessante, a gente faz questão de postar bastante conteúdo interessante nesses canais aí nas redes sociais da Movimento Mirim. Tem uma outra dica também que eu acho que é bem bacana,
Eu, a professora Renata Rodrigues e o professor Marcelo Lopes, todas as semanas, às segundas-feiras, nas nossas redes sociais, a gente publica um programa, né, que é o programa Crianças em Movimento, eu tenho certeza que muitos de vocês já assistiram, e a gente vai sempre conversar alguma questão relacionada ao universo infantil. Então, é um diálogo muito bacana entre nós três e mais um convidado especialista. Então, assim, também vale a pena assistir esses programas, porque tem bastante conteúdo interessante por lá. Pessoal, um grande beijo para vocês. Um excelente mês, né? A gente volta a se encontrar em novembro, mas ao longo desse mês, se algum de vocês tiver alguma dúvida, como essa professora, né, que trouxe questões tão bacanas, tão profundas, vocês quiserem entrar em contato comigo, podem enviar o WhatsApp direto para o 11 9 50 61 80 20. Eu estou sempre à disposição de vocês, combinado? Um beijo grande, gente, até o próximo mês.